Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando então, hoje quinta-feira, na adoração eucarística, adoramos a vida do nosso Mestre, nosso Deus, nosso Redentor, aquele, que vive por nós, somente viveu por nós. Tudo o que fez foi para nos amar, para nos recriar. Ele preparou tudo, fez tudo o que era possível para que a gente pudesse hoje poder dormir na nossa cama, os nossos filhos estarem seguros em suas caminhas, dormindo profundamente, tranquilos, em paz. Tudo isso, a gente ter tudo o que a gente precisa ter, não faltar nada, ter o nosso emprego, se nós temos um emprego, se não temos emprego, mas que tenhamos a nossa casa, um meio de mantê-la, de ter um cobertor para você cobrir nesse frio, de ter a água, ter o fogão, o gás, a comida básica para você se alimentar, para ter as pessoas que você tem com você, com saúde, condições de você andar, condições de você comer, condições de você engolir, de você processar o alimento todo, condições de você pegar as coisas com suas mãos, condição de você olhar, de ver e ouvir, de saber julgar, ter inteligência para poder ir trabalhar ou fazer alguma coisa para receber, para ganhar o seu sustento. Deus, ele trabalhou. Ele veio para a terra só para trabalhar por você, só para poder deixar as coisas prontas para você, deixar você o mais saudável possível, um ambiente saudável possível que ele pudesse. Ele queria o melhor. Trabalhou para dar muito mais. Você acha que é pouco o que você tem, mas eu te garanto, você só tem pouco por causa do pecado. Por causa do pecado. Porque o pecado que acontece no mundo é uma coisa que engloba a vida da comunidade humana inteira. Então, se alguém, um político, um exemplo, está roubando dinheiro, superfaturando alguma coisa e recebendo dinheiro público para ele, para poder sustentar a si próprio e as suas corjas, de brilhas, que eles têm, toda a estrutura que ele tem para poder ficar impune, E então ele está deixando está permitindo que algumas pessoas tenham muito, muito mesmo. E ele mesmo tem mais que todos. Então, ele tira dos outros. Então, enquanto ele está sendo corrupto e roubando, outras pessoas pagam esse valor, pagam o valor que ele está retirando dos cofres públicos. E sempre vai para a conta dos pequenos, dos trabalhadores. E nós temos que pagar os impostos até mesmo da comida. E é uma coisa absurda, Não deveríamos ter impostos nos alimentos de forma alguma, ainda mais os alimentos mais básicos da cesta básica, não deveria ter imposto nenhum. Mas como tem imposto é porque
alguém corrupto está roubando. E aí o cofre público, para poder administrar as despesas, precisa tirar de alguém. E aí tira de você. Então é uma corrente do mal que se estende, que se estende, que se estende. E nós, por causa dessa realidade, nós podemos ofertar tudo isso para Deus. Toda essa injustiça, ela não se perde. A injustiça que acontece, principalmente no nosso país, no Brasil, é muita, muita injustiça social. Então a gente somos por causa disso pessoas muito agraciadas por Deus, porque nós temos muitos sofrimentos que são colocados contra nós, contra os pequenos. E a gente pode viver resignado e ainda viver bem, mesmo nessa situação tão grave, A gente pode viver bem, não faltando nada, porque a fartura é quando você tem o básico para você sobreviver. Isso já é fartura, Então, se você souber entender, e olhar as coisas com os olhos mais otimistas, em direção a Deus, então você está numa graça muito grande. Além de você ter a fartura, de ter o básico para você viver, você tem o básico, você ainda tem a graça de poder ofertar para Deus toda essa injustiça sobre você, que está vindo contra você. Se você está sem emprego, se você está tendo dificuldade para poder ganhar o seu pão de cada dia, toda a luta que você faz, todo esforço, tudo isso, você pode ofertar para Deus. E você não pode fazer caridade, por exemplo. Então, isso é uma forma que Deus ele permite de você estar fazendo caridade sem querer fazer, Sem querer, você está fazendo caridade, Como assim, Aline? Não dá para entender isso. Por quê? Porque você não pode, você não tem condições de fazer caridade, de doar muitos valores altos, para pessoas, para ajudar os mais pobres. Por quê? Porque você está sendo massacrado, Você está sendo tirado de você, Muito, muito está sendo tirado de você. E Deus, ele vai e põe isso na balança. Ele sabe que você não tem condições. E se você fizer, mesmo assim, der tudo o que você tem, Você está vendo um pobre que aparece na sua porta, e você vai, olha para sua despensa, e você olha tudo que você tem, ainda você dá alguma coisa, divide com aquele pobre algo que é pouco do que você tem. Então, isso tem um valor mais imenso do que se você tivesse sobrando e pudesse doar. Entendeu? Então, é muito importante você entender as oportunidades que Deus dá para você. Tem um valor imenso. E Ele quer que você tenha consciência desse valor, da obra que você está fazendo. Então, é isso tudo que Jesus fez na vida íntima dele, quando ele vivia na terra. Ele purificava tudo o que era feito pelos seres humanos. E, arrumava a cama, Arrumava toda a estrutura para que você pudesse voltar a viver aqui, ligado a uma lei, de uma lei da graça, Onde tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até as injustiças e até a violência concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo serve para que nós possamos ofertar em expiação dos nossos pecados e para poder suprir, atitudes que nós não podemos fazer. Então, muitas vezes antes de saber tudo isso, eu ficava muito chateada quando eu ouvia alguma pregação. E nessa pregação, um padre falava assim que a gente deveria fazer isso e nós não fazemos. Nós deveríamos ajudar os pobres e nós não fazemos. Nós deveríamos levar o pão para os mendigos de rua e nós não fazemos. O padre vivia falando isso, eu ficava muito triste, mas eu falava assim, Senhor, eu tenho tanta dificuldade para viver, para sobreviver. Como que eu vou conseguir ajudar os outros? Eu ficava assim. E aí Jesus, ele fala, pobres no mundo sempre haverá pobres no mundo. E a preocupação maior, o padre, ele fala pra gente lá na igreja, E a gente fica, com o coração na mão, pensando nessas pessoas que estão lá na África, passando fome. E a gente fica rezando por elas para que Deus possa, levar o alimento para elas e tudo mais, normal. É o que a gente pode ofertar, é o que o padre está pedindo para a gente fazer. Mas muitas vezes o padre falava de um jeito como se nós fôssemos preguiçosos, como se nós fôssemos
egoístas e não quiséssemos fazer, simplesmente poderíamos fazer e não fazíamos. E eu achava uma injustiça muito grande falar isso pra gente pobre, pra gente que é pobre, né? E eu falei, nossa, mas o padre é muito injusto, Deus é muito injusto. Como ele pode pedir algo pra gente que a gente não pode doar, né? Que a gente não tem condição de fazer? E não pode ser assim, né? E aí agora, depois que eu tive conhecimento todo desses livros das místicas, aí eu sei, né? Eu sei como que é, o que Jesus realmente espera de nós. Nós que somos pobres, nós que somos pequenos. Ele espera somente nossas orações, principalmente o nosso agradecimento pelo pouco que nós temos, o reconhecimento do que ele fez por nós, para poder garantir esse pouco que nós temos, reconhecer o que é a verdadeira fartura, que é ter aquilo que é básico para você poder viver, e isso já é fartura, né? E você poder doar o que você tem, né, na igreja. Então, qualquer coisa que você faz na igreja, você já está no lucro fornecendo lucro para Deus. Você já está dando um heroísmo, de uma certa forma. Se você está na liturgia, se você está cantando na missa, se você está na pastoral familiar, se você está no movimento de oração, isso já é para Deus, ele já vê isso como um lucro para ele, para Deus, para o próprio Deus, né? Porque além de você ser uma pessoa que está fazendo o seu dever, sendo honesto, trabalhando, sustentando sua família, e ainda você vai e faz alguma coisa em prol de Deus, em prol do próximo, isso já demonstra claramente que você é um santo. Um santo. Então, na nossa igreja tem muitas pessoas santas. Muitas pessoas. Então, é muito triste quando um padre fala nas redes sociais ou na homilia da igreja que não existe santos mais. É porque não tem mais conhecimento da verdade. Porque não estudam. Então, eu fico muito, muito magoada quando os padres falam que não tem santos no mundo. É o que mais tem, são santos no mundo. Tem muita gente pobre, muita gente simples, muita gente que está sustentando o mundo, que são almas vítimas, que estão de amor, por amor puro. Fazem as coisas por amor porque se sentem na sua consciência que Deus merece. Mesmo apesar de todas as dificuldades que elas passam, Deus merece a atenção delas em direção ao próximo. Eu sei que tem muita gente que vai para a igreja só para se mostrar. A gente sabe que tem uns que não são santos, que vão para a igreja com intenções, né, que não são intenções puras, vai para poder na liturgia ou no canto da missa só para poder se mostrar, né? Mas mesmo assim, e mesmo nesses casos, Deus ele ainda olha com amor para aquela pessoa. Mesmo assim, esperando tocar no coração dela, né, dando as luzes necessárias para que ela possa ter esse encontro, como eu tive, e ela poder ver que ela pode mudar o pensamento, né, de estar lá, porque Jesus ele permite que muitas vezes essa pessoa que está cantando, né, ele purifica o ato dessa pessoa. Como que ele faz? Essa pessoa está indo porque ela quer se mostrar. Ela acha que a voz dela é muito bonita, então ela quer lá cantar na missa para poder ela mesma se ouvir, né, e para que os outros ouçam ela. Mas só que lá, enquanto ela está lá, acontecem milhares de coisas. Para ela chegar na igreja, ela tem dificuldade. Para ela poder ensaiar as músicas, ela tem dificuldade. Né? Para ela poder conseguir a pessoa para tocar, para ela cantar, ela tem dificuldade. Se ela precisa aprender um instrumento para ela começar a tocar, ela tem dificuldade. Tudo ela tem dificuldade. Deus coloca dificuldade para ela. Ela está na igreja, ela passa vergonha, alguma coisa acontece. É tudo, tudo, tudo. Né? Ela tem que se esforçar, ela tem que treinar, ela tem que ensaiar, ela tem que pegar as músicas. Né? Tudo esse trabalho que ela faz é provando o amor que ela sente, né, para Deus ou para ela mesma. Claro, por ela mesma. Pode ser que ela esteja fazendo isso por si própria, né? Mas mesmo assim, isso faz com que, se ela realmente ela está indo por amor a Deus, aquela letra que ela está cantando aos poucos vai entrando no coração dela. E ela se sente bem de estar fazendo aquilo para Deus. Ela poderia estar cantando em qualquer outro lugar, né? E aí, de repente, ela tá lá cantando e alguém fala para ela, você devia cantar no The Voice Brasil. Ah, você não sei o que lá. Ela até pensa, mas ela para pensar, não, se eu for conhecida, eu não, né, ela pode imaginar, nossa, eu não vou mais estar aqui. E eu me sinto bem aqui na igreja, eu me sinto bem
essas músicas me fazem bem. Então, pouco a pouco, Deus vai tocando a alma dessa pessoa. Pouco a pouco, porque foi assim que aconteceu comigo. Então, eu falo por mim. Pouco a pouco, Deus vai tocando aquela música que ela vai cantando, o Espírito Santo que vai chamando, né? E ela vai entendendo as mensagens de salvação. E Deus vai fazendo uma obra gigantesca e ela pode se santificar a qualquer momento, se ela não estiver pecando. Se ela for uma pessoa que não quer ofender a Deus, se ela é uma pessoa que não tem pecado mortal, né? E está vivendo o máximo que ela pode, né? Viver na graça de Deus, não sei. Pode ser. Mas aí vai indo. Então a gente vai, né? Vendo que há muitos santos e há muitas formas de se santificar, né? Então, que Deus possa realmente abrir nossa mente e abrir a mente dos sacerdotes, né? Para que eles não fiquem falando que não existem santos, porque existem muitos santos, né? Que eles olhem para o copo e vejam o copo um pouquinho mais cheio do que tão vazio do jeito que eles veem, porque é assustador. E quando eles falam dessa forma que não existem mais santos na nossa igreja, né? Eles estão claramente mentindo e claramente estão facilitando para o demônio, para que as pessoas pensem, então não adianta mais servir a Deus, porque se eu já faço tanto que eu posso, o mínimo, né, o máximo que eu posso é mínimo, então eu não sei mais o que dá para Deus. Então Deus é muito exigente demais, então não dá. É melhor eu mudar de igreja, né, porque aqui nessa igreja não dá. É só reclamação, é só acusação. Um padre que, em vez de me incentivar e me dar uma palavra de alívio para ver se realmente eu estou fazendo alguma coisa que preste, ele vai e fala que eu não amo, que não tenho amor na igreja por Deus. Eu não quero estar nessa igreja. Então, muitas vezes, almas boas são perdidas, né? São perdidas. Aí você me pergunta, não, Aline, se a pessoa sai da igreja é porque ela realmente nunca amou Jesus, porque ela sabe que essas coisas acontecem. Não, gente. Jesus, ele fala que falta amor nos pastores, falta amor nos sacerdotes, falta cuidado das ovelhas, falta. Muitas vezes as ovelhas vão embora da nossa igreja por causa dos pastores, maus pastores. Então a gente tem que admitir isso, amém? Então vamos para o texto. Visita dos pastores. Estava deitado desta maneira. Meu coração desejava a visita dos pastores para poder se deliciar com aquelas almas simples. E antes que estes se apressassem para a caverna onde eu estava, supliquei ao meu Pai se dignasse conceder muita luz às suas almas simples, a fim de que pudessem conhecer o mistério divino e crerem em mim. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Efetivamente meu Pai o fez. E porque aquelas almas eram bem dispostas, a graça divina causou grande impressão aos pastores. Afervorados vieram adorar-me, dando-me os seus corações. Tendo chegado à caverna, ficaram repletos de nova graça e júbilo de coração. De modo que apenas me viram, prostraram-se por terra, e com lágrimas de alegria adoraram-me e reconheceram-me pelo verdadeiro Messias, que lhes fora prometido. Mas, sendo simples, não compreendiam o mistério da minha pobreza e humilhação. O contentamento que experimentei nestas primeiras visitas foi grande, diletíssima esposa. Embora fossem pessoas humildes, contudo, senti muita consolação. E justamente me deleitava estas almas retas e simples, nas quais muito me compraziam. Esta consolação, porém, foi também assaz amargurada, ao ver alguns desses incrédulos e infiéis, que não só não acreditaram no que os outros lhe diziam, mas nem sequer quiseram aproximar-se da gruta, persistindo em sua dureza e obstinação. Então, vamos lá. A visita dos pastores, né? Foi muito lindo, né? A história, né, da Vó Torta conta também. A gente até fez uma meditação, uma reparação há um tempo agora atrás. A gente fez um momento de vigília só meditando sobre os pastores. A última vigília que nós fizemos foi só meditando sobre os pastores. A Vó Torta. Foi muito interessante. E eles eram realmente, muitos deles, muito simples mesmo, tão simples que eles nem entenderam
né? Não entenderam o porquê que eles estavam assim, eles nem entenderam o entendimento, eles não tiveram entendimento, não alcançaram o entendimento, apesar de deles terem sido chamados pelos anjos, né? Pelos anjos ter aparecido lá. Eles viram os anjos, foi muito forte esse momento, né? E aí depois eles irem lá e ver aquele menino, eles só curtiram aquela cena, né? Jesus está falando aqui que eles não perceberam, né? Não entenderam nada, por que que estava naquela situação. Então, eles não tinham entendimento, assim, das escrituras, né? Para poder entender por que que Jesus estava ali. Eles eram só trabalhadores, muito trabalhadores, como eu acabei de falar, né? Pessoas que estão né, tendo que sustentar-se, tendo que trabalhar, tendo que cuidar do rebanho, se não cuidar do rebanho, né, não come, né? Então, assim, é tanto trabalho que eles têm que dedicar para fazer, é tanto suor, eles ficam muito tempo fora de casa, né, cuidando desses rebanhos. Então, eles não têm tempo para estudar. Muitos deles nem estudam direito, né? Para poder saber as escrituras e ter conhecimento. Então, são pessoas muito humildes que Jesus está falando. Almas muito simples, que foram chamadas pelos anjos. Se não fossem os anjos, elas nunca saberiam, elas nunca entenderiam, né, o que estava acontecendo. E aí os anjos que informaram, olha, hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor, né? E elas, Salvador, nossa, deve ser o Salvador da gente que é pobre, né? Vamos lá, né? E aí eles foram, né? Vamos ver. E alguns não foram, né? Jesus até fala que alguns não foram. Então, aí eles foram lá, crianças, homens, velhos, foram lá todo mundo. E são pessoas muito boas, né? Muito boas, porque teve vários pastores lá que criavam filhos de outras pessoas que já tinham morrido, né? E pegavam crianças abandonadas para poder trabalhar com eles, ajudar a aprender o ofício. Então é bem interessante, né? O quanto que eles eram ocupados naquele ofício de serem pastores. Cuidavam bem das ovelhas e era o principal objetivo deles, era cuidar das ovelhas deles. É só isso que eles se preocupavam, com as ovelhas, né? E ter pessoas para poder manter as ovelhas organizadas, né? Era o trabalho deles que eles se preocupavam. Só em fazer bem o trabalho deles, mais nada. Era essa a única preocupação que eles tinham. Só essa preocupação, um dever. Nós temos um dever, né? E esse dever é cuidar dessas ovelhas, então vamos cuidar dessas ovelhas, né? Vamos tal. Aí eram almas bem dispostas para a graça divina, por causa que mesmo eles estão lá trabalhando, eles ouviram os anjos e saíram para ver o que estava acontecendo, né? E eram muito caridosos, né? É muito interessante. Se preocuparam até mesmo pelo o frio que estava. Quando perceberam que era uma criança que estava nascendo, perceberam, se colocaram no lugar de Nossa Senhora, de José, pensando que eles deveriam estar com fome. Entenderam, né, por que que eles não tinham lugar para ficar, porque eles eram pobres também, por causa que ela estava grávida, por causa que a cidade estava cheia. Então, eles não julgaram, né? No primeiro momento, um deles que apontou o caminho para a gruta, né, aquele que foi o anjo que apontou para José o caminho da gruta, ele até pensou um pouquinho mal de José, porque falou, nossa, traz a mulher grávida com barrigão, meu Deus do céu, né, andando no burrinho nesse frio, e ainda sem ter lugar para ficar, então eu vou ajudar, né, vou tentar ajudar, coitado, que situação, né? Então ele ficou com dó. E ao mesmo tempo pensou, nossa, mas ele é muito irresponsável, né? E não sei, passou uma porção de coisa, deve ter passado uma porção de coisa na cabeça desse homem. Mas isso não impediu ele de ir lá, né? E foi uma criança que mais incentivou ele, vamos. E aí ele, né, ele viu os anjos, aquilo chamou atenção e foi claro, né? Nasceu para nós, vai lá, vamos adorar, vocês vão adorar. Eles foram. Então, muito interessante. Aí estava deitado desta maneira, na manjedoura, ele já estava na manjedoura. Meu coração desejava a visita dos pastores para poder me deliciar com aquelas almas simples.
E antes que estes se apressassem para a caverna onde eu estava, eu supliquei ao meu pai se dignasse conceder muita luz às suas almas simples. Então, elas foram iluminadas pela luz de Deus para irem até lá, a fim de que pudessem conhecer o mistério divino e crer em mim. Então, eles para entenderem quem é Jesus. Então, alguma coisa ali Deus iluminou para eles poderem ligar uns pontos de coisas que eles já tinham ouvido, mas que não eram estudiosos. Mas eles ouviram coisas, né, da mãe, do pai, da tradição judaica daquela época, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E Belém era perto de Jerusalém. Belém ficava na Judéia, era próximo de Jerusalém, como se fosse dentro do estado. Né? Não tem o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado do Espírito Santo? Então, Judéia era um estado. E a cidade de Belém estava dentro do estado da Judéia e a capital da Judéia era Jerusalém. Então, Jerusalém não estava longe. Então, eles tinham acesso às festas de Jerusalém no templo. Então, eles tinham alguma formação religiosa, eles tinham. Alguma coisa religiosa, eles tinham. Né, de esperar o Messias, de ouvir falar que estava esperando o Messias, alguma coisa. Então, aí Deus deu a luz para as suas almas simples, a fim de que pudessem conhecer o mistério divino e crer em mim. Então, eles eram judeus, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Efetivamente, meu pai o fez. E porque aquelas almas eram bem dispostas, a graça causou grande impressão aos pastores. Afervorados da graça, cheios da graça, né, com muita alegria e conhecimento, né, de entender, de ter entendido pelos anjos, vieram adorar-me, dando-me os seus corações. Tendo chegado à caverna, eles ficaram repletos mais ainda de uma nova graça de entendimento, que a graça sempre é entendimento, e júbilo de coração, de modo que apenas já me viram e prostraram-se por terra, reconhecendo ele como Deus, reconhecendo como Salvador que veio do céu, com certeza. E com lágrimas de alegria adoraram-me e reconheceram-me pelo verdadeiro Messias, que lhes fora prometido. Então, eles tinham ouvido falar desse prometido, e os anjos devem ter clareado um pouco mais a mente deles. Mas, sendo simples, não compreendiam o mistério da minha pobreza e humilhação. Então, eles sendo tão simples, eles não compreenderam o mistério de Jesus ter nascido naquela situação ali. Eles deviam ter pensado que era uma coincidência muito triste, né? Uma coincidência triste. Aquele casal estar numa situação daquela ali naquele momento por causa da situação da cidade, né? Então, eles não compreendiam o mistério da pobreza e humilhação. O contentamento que experimentei nessas primeiras visitas foi grande, diletíssima esposa. Embora fossem pessoas humildes, contudo senti muita consolação. Né? Por que ele estava dizendo isso? Embora fossem pessoas humildes, por quê? Porque não tinha tanto conhecimento, isso que ele quer dizer, tá? Contudo, senti muita consolação. E justamente me deleitavam estas almas retas e simples, nas quais muito me comprazia. Essa consolação, porém, foi assaz amargurada, porque tinha alguns lá que eram incrédulos e infiéis, que tinham mais malícia. Não vou acreditar, não. Alguma coisa eles estão querendo. Esse casal aí é meio estranho, podem ser ladrões, podem ser maus. Então, tem pessoas que assim. Então, incrédulos e infiéis que não só não acreditaram no que os outros lhes diziam, e esses não tiveram a graça pelo jeito de verem os anjos. Né? Porque para ver o anjo tem que ser puro de coração. E esses, com certeza, infiéis, eles não acreditaram no que os outros lhes diziam. Por quê? Por causa que eles não devem ter visto os anjos. Mas nem sequer quiseram também se aproximar da caverna, persistindo em sua dureza e obstinação. Esta dureza e infidelidade causaram-me muita aflição, tanta aflição que não podia deixar de derramar lágrimas ao ver os mesmos, tão favorecidos e convidados pelo anjo, se mostrarem tão obstinados. Então, alguns devem ter visto o anjo também, e mesmo assim não foram. Que estranho, né? E pode ser que porque não tem fé, não tem, né, não vê o anjo como alguém do céu, que é bom, né? Não tem essa experiência, né, de entender que algo extraordinário está acontecendo e, né, vai saber. Tanta coisa que a gente pode... um anjo vai te chama. Você pode pensar que é um fantasma, você pode achar que não é um anjo, você pode achar que não é boa coisa, você pode pensar um monte de coisa. De repente é o demônio que chamou, ele pode se vestir de anjo de luz, então eu não vou... Então tem essa coisa de desconfiança, né? Dureza do coração, desconfiança. Então também pode ser, né? De repente um anjo chama você
E você, por dureza de coração e desconfiança, fala, ih, deve ser um fantasma, deve ser coisa da minha cabeça, eu tô louco, isso não é verdade. Tem tudo isso, né? Isso aí também. A graça que meu Pai deu aos outros, concedeu-a também a estes, mas neles não produziu efeito, por serem almas pecadoras. Aí, neles não produziu efeito a graça, porque são almas pecadoras, não puras, e não simples e retas, como aquelas que acreditaram no convite e tiveram a sorte de reconhecer-me e adorar-me. Então, a pessoa que é pecadora é desconfiada mesmo, né? Porque ela é tão pecadora, sabe que ela é má, e ela acha que qualquer outra pessoa é má, né? Ela acha que, né? Então, é bem assim, a gente sabe como que funciona, né? Se você vê pecado em você, se você sabe que você faz pecado, você vê pecado em tudo. Isso é muito perigoso do pecado. Por isso que não vale a pena você pecar. Porque o pecado ele é tão corrosivo em todos os sentidos, que além de você ver a culpa em você, porque você é falso, você vê também falsidade nas outras pessoas. É uma coisa natural acontecer. Às vezes as outras pessoas são super boas, mas porque você é pecador, você não percebe que as outras pessoas são boas. Não sabe diferenciar uma pessoa boa de uma pessoa má. Porque o pecador, ele vê maldade em tudo. Ele não acredita que existe o bem. É muito importante entender isso. E todo pecador é assim, tá? Todo. A graça que meu Pai deu aos outros, concedeu também a estes, mas neles não produziu efeito por serem almas pecadoras e não são simples e retas como aquelas que acreditaram no convite e tiveram a sorte de reconhecer-me e adorar-me. Ofereci, esposa raríssima, ao meu pai a pena que sofri vendo essas almas tão duras e obstinadas que desprezavam os convites do anjo. Juntamente com a graça, roguei-lhes que se dignasse perdoar-lhes tamanha falta e dureza. Pedi-lhe ainda recebesse minhas lágrimas em desconto das ofensas e injúrias recebidas às almas ingratas, que tanto resistem aos seus chamados e doces convites. Então ele ofereceu essa pena, né, pelas almas que estão nessa situação de pecado, obstinadas e desconfiadas, que desprezam os convites da graça de Deus, né, e elas se mantêm, né, desperdiçando as graças. Então ele rogou que Deus perdoasse essa tamanha falta de dureza. Olha que importante isso, né? Pediu que ainda recebesse as suas lágrimas, né, de nenenzinho, em desconto das ofensas e injúrias recebidas dessas almas ingratas, né, os comentários que elas fazem. Essas almas pecadoras, elas fazem maus comentários, tanto na sua própria mente, como pela boca mesmo. É ruim de eu ir lá ver esse casal lá. Isso aí não é Messias, coisa nenhuma. Tem alguma coisa errada aí. É muito estranho estarem dentro de uma gruta, né, nessa pobreza, nesse frio. Eu não estou acreditando que um Messias, um anjo, dizer que o Messias, o rei, nasceu no meio de um estábulo com animais. É ruim, hein? Você acha que eu vou acreditar? Então isso é blasfêmia, ofensas, injúrias, né? Que essas almas ingratas que tanto resistem à graça, né, e ao chamado de Deus, né? E doces convites de Deus. Quanto mais graça ele lhes concede, tanto mais abusam delas e tornam-se indignas por sua dureza. Então a gente tem muito isso na nossa igreja. A nossa igreja tem muito isso. Você vai conversar, ou até mesmo na nossa casa. Você vai falar para o seu marido da fé e o seu marido fala assim: ih, é ruim, hein? Eu sei que o pessoal está ganhando alguma coisa em volta disso. Sempre. Sempre é dinheiro, sempre é alguma vantagem. Não tem ninguém lá, não, de coração, não. Essa igreja católica, ela se acha muito poderosa, ela acha que só ela consegue conversão, salvação. As outras religiões também salvam. É um absurdo. E lá, e blá, blá, blá. São tudo injúrias. Tudo coração fechado, desconfiança, pessoa com dureza no coração. E aí precisa abrir o coração. Precisa ajudar essas pessoas a entender, né? A entender Deus. Você tem que ser o anjo de Deus para poder trazer a graça para dentro da sua casa. Se você tem um marido assim, se você tem um pai assim, se você tem alguém assim na sua casa, uma esposa assim, né? Então é pecador, é porque é pecador. Essa pessoa é fechada, tem dura de coração. E aí você tem que trabalhar para que, né, aos poucos você vai dando exemplo dentro da sua casa. Muito exemplo. Amando antes dessa pessoa pedir. O maior exemplo que você pode dar para essa pessoa é você amando antes dela pedir.
sabe? Você tem que ser igual a Jesus. Né? Jesus, ele já não fez tudo pra gente antes da gente pedir. Ele já não preparou, como eu disse, a cama pra gente dormir, né? Preparou tudo pra gente antes da gente pedir. Então, você precisa ser essa pessoa, herói, dentro da sua casa. Você tem que ser um herói. Antes daquela pessoa precisar, você já tem que estar à disposição. Você tem que ser uma pessoa, assim, muito, muito diferenciada. Muito diferenciada. Né? De tudo que essa pessoa conhece. Né? Se o seu marido, ele fala, as pessoas são assim, as pessoas são assim. E você tem que ser exatamente o contrário do que ele está falando. Sabe? Mostrar para ele que o bem existe. E que o bem está na cara dele. Na cara dele. Mas só que daí, quando você vê que ele não percebe, ele é cego, não percebe o que você está fazendo, aí na hora certa, você vai falar. Mas eu faço isso por você. Mas eu faço isso por você. Mas eu faço isso por você. Na hora que ele estiver assistindo uma notícia e estiver falando mal dos outros, ou ele estiver falando mal do padre, ou estiver falando mal de qualquer pessoa, do seu vizinho, você fala, mas só que você é muito abençoado. Nossa, eu? Você é muito abençoado. Porque eu sou sua esposa, eu sou sua esposa e eu faço isso por você, 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 eu faço isso por você. Aí ele vai falar assim, Maica, é sua obrigação. Não, não é obrigação. Lembra que antes eu não fazia tudo isso? Antes eu agia assim, eu agia assado. Antes eu agia desse jeito, tanto faz, tanto fez. Hoje eu não brigo mais. Hoje eu não arrumo uma confusão com você. Hoje, né, e tal. Hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo, hoje eu faço isso. Entendeu? E daí, se de repente ele não entender, se essa pessoa ainda fechar o coração, você para de fazer. Para de fazer por um tempo. E aí ele vai perceber, nossa, mas por que você não faz mais isso? Ué, porque você não reconheceu, lembra? Lembra? Então eu mostrei pra você. O antes e o depois. E o depois de novo. E o antes de novo. É assim que eu faço aqui em casa. Eu uso muita inteligência. Né? Jesus, bom pastor. Roguei-lhe ainda, assim como quisera, fossem dos pastores as primeiras visitas recebidas por ocasião do meu nascimento. Roguei ainda que, como assim quisera, fossem dos pastores as primeiras visitas recebidas por ocasião do meu nascimento. Assim lhe agradasse dar-me o nome de bom pastor. Então, como Jesus queria ser chamado de bom pastor, ele quis que os primeiros que fossem vê-lo fossem pastores. Né? Muito legal isso, né? Para que eu fosse chefe de todos os pastores. E o mais perfeito e santo dos pastores. Que fosse pelos pastores adorado e seguido. Então, os primeiros que Jesus, né, quis aparecer, vamos representar aqui sacerdotes. Sacerdotes. As primeiras pessoas para quem Jesus quis aparecer. Para os sacerdotes. Porque eles são os pastores. Né? Para os pais. Para os pais de família. Né? Tem os seus filhos. Então, olha que importante a gente ligar uma coisa a outra. Né? Imagina, então as primeiras pessoas que Jesus queria que adorasse ele eram mais simples. E tinham que ser pastores. Então é muito lindo isso. Né? Que Jesus ele quer estar à disposição primeiro dos sacerdotes, daqueles que vão tratar de cuidar, né, das ovelhas, cuidar do povo. Muito interessante. Como chefe de todos os pastores e o mais perfeito e santo fosse por eles adorado e seguido, e todas as criaturas se tornassem ovelhinhas a mim confiadas. Olha que interessante isso. A experiência principal de Jesus com a humanidade é primeiro com os seus pastores. Né? Então precisa ter uma experiência de amor com Deus muito grande, aquele que vai ser sacerdote, aquele que vai, né, trabalhar um pastoreio, uma pastoral. Não é só padres, não. E no pastoreio, você que vai ser uma pastoral da família, pastoral da criança, pastoral da oração, pastoral de qualquer coisa que você estiver fazendo. Então, tem a ver com pastoral também, né? Até leigos que estão em pastorais. Então, um trabalho pastoral em direção ao próximo, né? Ofereci-me para preencher o ofício do verdadeiro e bom pastor dessas ovelhinhas errantes e extraviadas.
sem poupar fadigas e incomodidades, dando mesmo vida para salvá-las, fazendo quanto podia para conduzi-las todas ao redil, convidando-as, acariciando-as, procurando-as, chamando-as e libertando-as das fauces do lobo infernal. Então, só para poder dar o exemplo de ser o melhor pastor de todos, né, como ele é, né, não tem nem muito o que falar de tão perfeito que é o nosso pastor. Só se perdessem as que a força mesmo quisessem fugir de mim. Então, só vai aquele embora, aquela pessoa mesmo que prefere amar o outro pai, como a gente disse ontem. O pecador que realmente é resistente e não quer se voltar o coração para Deus de nenhum jeito. Né? Só esses que vão se perder. E que esses se entregam espontaneamente ao pai demônio, ao lobo que querem, né, serem devoradas pelo lobo. O meu pai muito aprove este pedido e deu-me desde então o nome e o ofício de bom pastor. Comecei imediatamente a exercer tal ofício, se não em obras, por me achar em idade inteiramente nesse momento, bebezinho inábil, recém-nascido, ao menos pelas orações e as súplicas, pedindo ao meu pai, olha lá, ele não podia exercer o ofício ainda de ser o pastor, né, na sua vida pública que ele se transformou no pastor. Então ele não podia ainda exercer o ofício, mas ele, pelas orações, ele poderia fazer muita coisa. Tá vendo como a gente também pode fazer muita coisa somente pelas nossas orações e súplicas? Olha que coisa legal, né? Pedindo ao meu pai se dignasse por meio de seus convites e da graça, reconduzir ao meu redil as ovelhas errantes. Então você que está buscando a divina vontade, enquanto você ainda não está preparado, quando você ainda não está pronto para viver a divina vontade, como a gente vive aqui na nossa comunidade, né? Os líderes, principalmente, que estão no amor heróico, você que está iniciando o comecinho agora, não se sinta, né, mal por isso. Reze, comece a rezar as orações da divina vontade, as reparações das 24 horas da paixão, né? Começa por essa atitude, depois aos poucos Deus vai formando para que você possa ser mais, fazer muito mais, tá? Somente ficaram sem atenderem ao convite e ao chamado aquelas que, empedernidas e enredadas na culpa do pecado, não corresponderem à graça, né? Não, à divina graça. Então, para que ele reconduzisse ao redil as ovelhas errantes. De fato, isso muitas acorreram. Então, ele rezou e ofereceu as orações e súplicas, né, para o Pai, para que o Pai pudesse, por meio dos seus convites e da graça, trazer de volta muitas pessoas pecadoras para o redil de Jesus. E somente realmente ficaram sem atender esse convite aquelas que, empedernidas e enredadas na culpa, não corresponderam à divina graça. Que é essas pessoas que a culpa é a vontade humana, né? A vontade humana é a culpa. E você fica lá, né? Falando, não, ele não vai me perdoar. Não tem mais jeito de eu voltar. Não tem mais jeito de eu voltar, eu já fiz muita coisa errada, eu matei uma pessoa. Isso para mim é imperdoável. Eu matei uma pessoa, né? E é imperdoável para mim. Se é imperdoável para mim, é imperdoável para Deus também. Né? E tá no mandamento da lei de Deus. Eu não me perdoo de jeito nenhum por ter matado aquela pessoa, né? Aconteceu um acidente, aconteceu um fato, que aconteceu que você matou alguém. E a culpa é tão terrível que você não se perdoa de jeito nenhum. Você acha que aquilo ali que você fez foi uma coisa imperdoável e você não tem perdão. Então você fica totalmente empedernido e enredado na sua culpa e não corresponde a graça nenhuma. Pode vir Deus falar que te perdoa, pode vir o padre falar que te perdoa, pode vir né, quem for, até um anjo de luz falar que Deus te perdoa, você não acredita. Não acredita. Tanto que você é empedernido, obstinado, enredado. Pedi ao Pai naquele instante se dignasse dar muita graça e virtude às criaturas por ele destinadas a serem na igreja pastores e diretores de almas, a eles confiadas, a fim de exercerem o ofício com a caridade e a retidão que eu lhes ensinaria, tomando conta das ovelhinhas a seu cuidado, sem poupar fadigas nem privações, para apacentá-las e guardá-las no redil. Então, o pastor é isso, é aquela pessoa que ele não pensa em si próprio, e ele só pensa em cuidar das ovelhas. Então, tudo é
ele não poupa nenhuma fadiga, nenhuma privação para apacentar e guardar elas no redil. Então é isso que é importante, né? Aí, às vezes, o sacerdote da nossa igreja, ele não vê maldade na atitude dele de obedecer o bispo. E o bispo fala para ele que ele tem que manter a igreja organizada, que tem que ter uma estrutura boa para todo mundo ir lá participar da missa. Então, se o padre está cuidando dessas coisas administrativas, para ele é cuidar do redil. Ele não vê maldade nisso. Ele está obedecendo. Então, a gente tem que ter misericórdia dos padres hoje, porque eles precisavam ter uma formação mais profunda, né? E de Jesus, né? Para poder eles voltar a pensar nas almas e não pensar em coisas materiais para as almas, né? E muitos se preocupam muito com essa parte material, né? Ah, eu tenho que ter um banheiro, tem que ter um banheiro na igreja, né? Tem que ter banheiro, 2 banheiros, um para masculino e feminino. Ah, eu tenho que ter água aqui na igreja para as pessoas beberem. Ah, eu tenho que ter bancos, né? Bastante bancos, cadeiras, suficiente para todo mundo sentar. Eu preciso ter uma iluminação boa para todo mundo enxergar. Eu preciso ter uma proteção, né? Para poder manter tudo seguro aqui dentro, para que ninguém roube o som da igreja. Eu preciso ter um microfone, eu preciso ter um som bom, para poder as pessoas, né, não ficar incomodadas com o ruído. Então se preocupa muito com coisas materiais, né? E não se preocupa que de repente tem almas que estão passando necessidades, almas que estão desesperadas porque perderam alguém e que precisam de um conselho. Ele tira totalmente a atenção do padre das coisas mais essenciais das almas. Não importa banheiro, não importa iluminação. Às vezes uma lâmpada só numa casa já é suficiente para o padre celebrar a missa. Ele não precisa de banheiro, a pessoa 1 hora dá para ir na igreja tranquilamente, participar de uma missa e voltar para casa sem precisar de som nenhum, não precisar nem de nada dessas coisas, né? Ter um espaço simples, né? Até mesmo dentro de uma casa, dentro de uma garagem, e ele pode celebrar uma missa. Então, assim, que sejam simples, muito simples os padres, né? E que eles se preocupem mais com as almas. Então, para poder Deus, a gente tem que rezar muito pelos sacerdotes, para que Deus possa fazer isso, né, de mudar o coração deles, né? E vai voltar, a igreja vai voltar a ser assim. No reino da divina vontade, a igreja vai ser desse tipo de... É nas casas mesmo, né? É no jardim, na praça. Então, não precisa ter banheiro, não precisa ter água, não precisa ter luz, né? Vai ser na luz da lua mesmo, né? Ou então vai ser a luz da praça mesmo, que tem, né, os postes de luz. É assim. O Pai prometeu-me tudo e já está realizando. Efetivamente, jamais deixa de dar graça e ajuda a todos os que exercem tal ofício de pastor. Somente aqueles que entram em meu redil como mercenários, aí tem aqueles que entram no redil como mercenários, ele não concede essa graça, porque não visam o fim de pastorear e guardar, né, o rebanho, mas eles se impelem à soberba, à vaidade e à ambição. Então tem padres que só entram na igreja pela ambição de terem um status. Tem padres que só entram na vocação, né, por motivos pessoais, né, diversos, né, porque precisa fazer faculdade e a igreja dá faculdade para ter estudo, para ter estudo. Ou então entram porque não gostam de mulher, não sabem o que eles são, se eles são... Tem padres que é assim. E eu posso mostrar testemunhos de homens assim. Tem muitos testemunhos mesmo na internet, até de pessoas que contaram a sua história, padres que contaram a sua história, que entraram na igreja porque não gostavam de mulher, tinham tendências homossexuais e entraram para serem sacerdotes porque achavam que essa era a única vida que podia protegê-los, poderia fazer eles protegidos, né, nessa situação e de conseguir conviver com essa situação de homossexualidade. É muito estranho, né? Um padre vai conviver com homens se ele gosta de homens. É estranho isso, né?
Então a gente não entende a cabeça deles, mas eles pensam desse jeito. Eles entraram para ser sacerdotes porque eles não gostavam de mulher, não queriam casar, e para não dar a vista de que eles eram diferentes, eles entravam para ser sacerdotes da Igreja Católica mesmo, para poder achando que esse era o caminho da salvação também, que são pessoas que acreditam de uma certa forma, no primeiro momento acreditavam em Deus e queriam dar alegria para os seus pais, né? Pensavam nos pais, em dar alegria para os pais, e acharam que era interessante seguir a vida de sacerdote, de entrar no seminário para agradar o pai e a mãe, para não dar nenhum desgosto para o pai e para a mãe. Então tem isso, mas só que no fundo tem um motivo pessoal lá dentro que o pai e a mãe nunca sabem. E aí quando eles estão já como padres, aí pode ser que voltem ao pecado, e tem muitos que voltam e vivem o pecado do homossexualismo mesmo depois de serem papas, né? Então é assustador, tá? No Vaticano tem muito disso lá, né? Muito disso. A gente tem um livro que explica sobre isso, né? No Armário do Vaticano, e é jornalístico, né? E aí tem muita gente que é desconfiado, vai falar que não é verdade esse livro, mas é um livro com fim jornalístico. Eu sei que tem muita gente querendo falar mal da igreja. Eu sei que tem pessoas que acham que é uma pessoa que está querendo atacar a igreja com esse livro. Mas não, a intenção dessa pessoa não é isso. A intenção realmente é mostrar que tem uma realidade de homossexualismo que tem que ser aceita. Eles estão querendo que seja aceito, né? É uma intenção dessas pessoas de aceitar, das pessoas aceitar o homossexualismo como uma condição que existe. É um problema muito sério, né? Eles não estão com má intenção, entendeu? A intenção deles é provar de que essa situação está até dentro de uma pessoa que tem fé. Que essa situação é tão inerente da alma que realmente a pessoa nasce homossexual e não muda mesmo com Deus, mesmo ela servindo a Deus. É isso que eles querem provar nesse livro, entender? Que é uma coisa muito profunda da pessoa, que aquilo ali, de repente, eles querem provar que aquilo ali é vontade de Deus, de que Deus criou pessoas nesse estado de homossexualismo. Eles querem provar nesse livro e em vários outros tipos de literatura nessa área, eles querem ser aceitos. Os homossexuais, eles querem ser aceitos, eles querem ser amados pelas pessoas. E é um desespero deles, uma comunicação de desespero. Então, eles estão usando todos os artifícios reais e verdadeiros que existem para poder provar para a sociedade, né, humana de que eles não são aberrações. Eles têm essa necessidade. Então, o Papa Francisco, ele colaborou com esse livro, com esse jornalista, que ele é homossexual, que fez esse livro. Então, é muito interessante a gente ter misericórdia no coração e a gente não acredita nunca nessa realidade de que isso é uma coisa que Deus permitiu, que Deus concedeu uma forma de alguém nascer nesse estado. Isso é pecado, isso é consequência de pecado, isso é invocação, né, para o pecado, é invocação, né, invocação para o pecado. E é antinatural, né? Isso foi incrustado dentro das pessoas, né? De uma forma assim demoníaca, satânica, que entrou na história da humanidade desde sempre, né? Através do pecado mesmo, através da iniquidade, através do amor próprio, da autocompaixão, né? Da rebeldia e tantas outras coisas. Então é algo muito, muito mal. É tão mal, tão mal, tão mal, e que assim, enredou a sociedade em alguns pontos muito importantes. Então, a pessoa acha que nasceu nesse estado, mas quem convenceu essa pessoa de que ela é assim? É toda uma coisa interior mesmo, espiritual muito grave, né? Que de uma carência afetiva muito grande, né? É a mente da pessoa, a alma da pessoa, né? Que está carente, que veio trazendo uma contaminação lá de trás. Então tem uma história muito longa para entender, né, a fonte disso tudo, né? A fonte disso tudo. E o que mais interessante é que a gente for estudar a fundo essa história do homossexualismo, na história da salvação, né, em direção às almas, a gente vai ter muitos pontos, né? Vai ter muitos pontos para conversar. E tem agora na igreja,
né, pastoral que vai atender essas pessoas. Tem pastoral que está atendendo essas pessoas. E o mais triste é que a pastoral que está atendendo essas pessoas, elas não são formadas na verdade. Elas são formadas na psicologia, né? De fazer aquela pessoa se aceitar como ela é, né? E se amar como ela é. Aceitando o homossexualismo. Então é muito perigoso esses tipos de grupos né, que proporcionam um entendimento de um autoconhecimento para poder se aceitar como homossexual. Então é muito perigoso. Esses grupos não são bons. Em direção à verdade, não são bons, né? E aí é complexo. É complexo a situação que a gente está vivendo no nosso tempo agora de apostasia, né? Onde a fé não é a base para as coisas na igreja. Tem coisas que não é baseado na fé. Tem coisas que estão sendo baseados, né, numa psicologia de passar a mão na cabeça das pessoas e que a gente tem que dar dignidade para o pecador. Dar dignidade para o pecador. É um amor satânico. Até o padre Paulo Ricardo ontem, ele postou na postagem do canal dele sobre esse amor satânico. Eu achei muito interessante, que é o amor que está sendo incentivado na igreja, né, e na sociedade. E na igreja também. Ele mesmo, né, falou isso. Então a gente precisa, gente do céu, a gente precisa muito, muito da verdade, da palavra de Deus, né, a verdade mesmo em si. Não é fácil, o negócio está muito grave. Para chegar nesse ponto, a situação está muito grave mesmo. Para chegar nesse ponto está muito grave. Então, ele colocou aqui, ó. Vamos ver aqui onde está. Aqui, ó, a falsidade satânica do amor. Então, é muito interessante, se vocês quiserem entrar no site do Paulo Ricardo, na comunidade, postagem, ó. A falsificação satânica do amor. O padre Paulo Ricardo vai explicar o que está acontecendo na nossa igreja em direção a essa coisa de querer aceitar a todo mundo, de acolher todo mundo. Ele até coloca aqui o negócio colorido justamente por causa disso mesmo. Tá vendo? Que tem a ver com essa agenda LGBT, lá. Não é mesmo? Então, tomar muito cuidado com o que está entrando na nossa igreja. E o Papa Francisco, ele nesse degrau, ele é complicado. O Papa Francisco, ele pensa muito humanamente nesse departamento. Ele pensa muito humanamente quando ele fala, porque ele por enquanto, ele não é louco, né, de promover casamentos gays e aceitar. Ele não é louco, tá? Ele ainda não é louco para esse ponto. Mas o Papa Francisco, ele tem uma visão muito humana em base disso. Ele se deixa convencer pelo psicológico das pessoas. Ele é muito preocupado com isso, com essa visão de ser psicólogo, em vez de ser pastor, de levar aquela alma para o céu, né, e de ensiná-la. Então, eu não estou denunciando ele como uma pessoa ruim. O Papa Francisco é um monstro por causa disso, não. Mas ele, infelizmente, ele está favorecendo para que o próximo Papa venha e resolva essa parte, e esse próximo Papa pode ser a besta. Pode ser o falso profeta, não sei. Porque às vezes eu penso que o falso profeta virá mesmo para poder cumprir essa agenda do mal mesmo, né? Mas às vezes a gente fica com dúvida se vai ser da Igreja Católica, né? Eu peço para Deus confirmar se esse falso profeta vai ser da Igreja Católica. Porque pode ser um falso profeta de outra igreja católica ortodoxa, ou pode ser um falso profeta que vai se impor, né? Nessa situação. Pode ser judeu também, mas só que tem que ser reconhecido mundialmente. E a nossa igreja é a única reconhecida mundialmente. E aí as profecias dizem que é um papa. Então a gente pode entender que de repente por causa dessa visão da teologia da libertação, ou por causa dessa visão psicológica que foi imposta na igreja, de que você tem que cuidar do psicológico das pessoas, que você tem que acolher psicologicamente a pessoa, né, dentro da igreja, para ela se sentir acolhida por nós, né, é muito complexo. Porque o tipo de acolhimento que os homossexuais querem da Igreja Católica não é acolhimento da alma deles, para que eles sejam evangelizados e vivendo a castidade. Não, eles não querem isso. Eles querem ser aceitos como homossexuais que querem casar,
querem ter filhos, que querem ser família, que querem ser acolhidos, né? E não dessa forma. Então, tem que entender. Aí o Papa, ele vem e fala, não, a gente aceita você desde que você viva a castidade. Não bate. Não bate. Aqueles que têm uma boa intenção de serem santos aceitam isso e vão se aproximando da igreja. Mas no fundo, eles estão esperando uma brecha para quando entrar uma lei, quando entrar um meio de forçar a igreja a aceitar eles como eles são. É isso que eles estão fazendo. Eles, vamos, aos poucos a gente vai conquistando nosso espaço, aos poucos a gente vai voltando, aos poucos a gente vai entrando em todos os lugares, e aos poucos a gente vai impondo a nossa necessidade. E aí eles vão falar, não, eu não consigo viver sem sexo, eu não consigo viver sem isso. Aí eles vão falar pro padre, o Papa, na sua confissão, eu não consigo viver sem sexo. Eu não consigo viver sem sexo. Eu não consigo viver sem sexo. E vão vivendo um pecado mortal e comungando. Confessando, sendo absolvidos e comungando. Olha que situação grave que está acontecendo. Então é muito grave. Jesus mostra essas coisas para mim, eu fico horrorizada, mas eu vou rezando. A gente reza pelos sacerdotes, reza pelo Papa Francisco, reza pela estrutura da igreja, mas vai piorar. A situação vai piorar. A igreja vai ser purificada depois por causa justamente disso. Purificada, que eu digo, ser destruída mesmo por Deus, por causa dessas coisas. E a gente não pode aceitar. E tem muito católico que tá passando a mão na cabeça também, igual, né? Entendeu? Tem muito católico que tá, sabe? Começando a entender que é assim, que não tem como. Os católicos leigos estão começando a entender, por isso que favorecem os pais, principalmente os pais desses filhos, eles não vê a maldade, nenhuma maldade, eles não vê essa malícia. E aí eles acham assim, que bom que a igreja acolhe meu filho, graças a Deus tem um grupo para meu filho fazer um encontro. E eles acham que o filho vai se converter e vai ser homem de novo, mulher. Não. Tem que tomar cuidado. Gente, é muito, muito complicado, né? O Pai prometeu-me tudo e já está realizando efetivamente, jamais deixa de dar graça e ajuda a todos os que exercem tal ofício. Somente aqueles que entram em meu verdil como mercenários não concede a graça, porque não visam o fim de pastorear e guardar a minha grei, né, o meu povo, o meu rebanho, mas impelem-nos a soberba, vaidade e ambição, por isso tornam-se indignos do auxílio divino de Deus. Arruinam o redil que com tantos artifícios por si mesmos quiseram agarrar para guardar. Então, por si mesmos, a psicologia, né, eles querem agarrar essas pessoas para guardá-las forçadamente, numa situação de que não tem como manter essas pessoas no rebanho, porque elas não querem se converter. Elas querem ser aceitas como pecadoras. Aí, mas todo mundo é pecador ali, né? Misericórdia de Deus perdoa. Então vai indo nessa que vocês vão ver. Conquanto eu, esposa caríssima, fosse ab eterno, já inteiramente ciente de tudo pela divindade que em mim havia, por estar o verbo eterno unido à minha humanidade, não obstante tornaram-se-me todos presentes e causavam-me pena incrível. Ao invés, antes que o verbo estivesse unido à natureza humana, eu não era capaz de penas, né, de sofrer. E embora enquanto Deus tudo soubesse, não podia ter desgosto por ser Deus inteiramente capaz de qualquer pena e dor. Então, ao invés de que o verbo estivesse unido à natureza humana, antes ele não era capaz de sofrer. Enquanto Deus tudo soubesse, soubesse todo o pecado, soubesse todo o mal, soubesse tudo de ruim, Deus, na sua natureza divina, não sofria. Não sofre. Ele vendo lá do céu tudo isso que está acontecendo de ruim na terra, ele não sofre. Tá? Então, ele precisava vir para unir a natureza humana para poder sofrer. E não podia ter desgosto por ser Deus, inteiramente incapaz de qualquer pena e dor. Então, está falando que lá no céu ele não podia sofrer. Entendeu? Porque ele, né, quando ele estava ciente de todo o pecado, ciente de toda essa indignidade dos seus pastores, lá no céu, enquanto ele estava lá, ele não sofre. No céu ele não sofre. Enquanto ele estava em Deus, enquanto ele não era encarnado. Depois que ele se encarnou, né, ele sofre. Seu coração continua, ele é vivo até hoje, né? Deus é eterno, ele tem vida eterna. Ele ressuscitou dos mortos. Então ele tem vida passível de sofrimento até hoje. E onde que ele está sofrendo? Na Eucaristia.
Então ele está dentro, né? Ele está na Eucaristia, na sua presença, corpo e sangue, alma e divindade, né? E ainda com a união hipostática hoje, né? Na Eucaristia, e ali em cada ofertório, sacrifício da missa, ele está sendo morto. Ele está sendo morto novamente. Tá passando por todos os 33 anos da vida dele, de sofrimento, está sendo vivido através disso, porque ele é eterno, ele tem vida eterna. Jesus é ressuscitado, ele já ressuscitou como pessoa, carne. A carne dele ressuscitou. Você tá entendendo? Ele é glorioso, ressuscitado, mas ele é carne ainda. Depois que ele se encarnou, ele nunca mais volta a não ser encarnado mais. Ele não voltou a ser só verbo lá no céu. Agora ele é o verbo unido à carne, para sempre, até por toda a eternidade. Então, ele está na Eucaristia. Ele se deixou presente na Eucaristia, como se fosse a Eucaristia um sinal da sua presença no meio de nós. Não é um sepulcro. Vamos dizer assim que não é um sepulcro. Não tem sepulcro para Jesus. O sepulcro está vazio. Não tem sepulcro para Jesus. Se você for visitar Jesus, você nunca vai encontrar um sepulcro para visitar Jesus. O corpo de Jesus está vivo. O corpo de Jesus está vivo em cada hóstia consagrada. Acorda para a vida. Então, ele está vivo e nós o adoramos, né? Num símbolo, numa substância que ele permitiu. E aí essa substância, agora, somos nós, os filhos da divina vontade. Ele falou que nós somos as almas que ele está consagrando presente dentro de nós, na nossa humanidade. Ele pegou a sua humanidade, né? A sua humanidade viva, e ele está dentro de nós, vivendo aqui dentro, na sua humanidade viva. Então, por isso que no livro do céu, Jesus saía e mostrava para Luísa que ele saía de dentro dela. Saía a mão dele de dentro dela. É incrível, sei, é incrível. Ele tem esse poder, mas ele faz isso. E ele consagra hoje uma alma da divina vontade, aquela alma que está na divina vontade, unida plenamente com a vontade dele, unida na graça. Qualquer alma que está na graça, totalmente na graça, que está confessando sempre seus pecados, reconhecendo o seu pecado e sente o perdão. Essa pessoa que está cheia da graça de Deus, cheia de verdade, que aceita Jesus como Salvador e tem o conhecimento de buscar o Evangelho. Essa pessoa que está vivendo nessa vida numa fusão de união com Deus, na divina vontade, ela é a presença eucarística na Terra. E não só o Filho da Divina Vontade no alto grau de heroísmo, é todas as pessoas justas, católicas, batizadas, tá? Que recebem a Eucaristia e têm todos os sacramentos, receberam todos os sacramentos, né? E não todos, porque tem gente que não recebeu a ordem, né? Eu tô falando dos sacramentos básicos, né, da iniciação cristã. Todas essas pessoas vivem na divina vontade. Elas podem viver, se elas viverem santas, como eu disse no início. Sendo santas, como eu disse no início, né? Como eu disse no início. E não tem culpa, não fica guardando culpa no coração, não fica fechado o seu coração na dureza. Ela sempre, ela vai confessar e sente perdoada em paz, e vai receber Jesus na Eucaristia tranquilo, coração limpo, e vai lá adorar Jesus, e repara Jesus rezando, faz penitência. Tudo isso ela aceita, se resigna diante dos sacrifícios, do castigo, diante das lutas. É uma pessoa que está vivendo a divina vontade. É simples a divina vontade. Ela é simples. A gente, quando ensina que tem a diferença entre não viver na divina vontade e tem uma diferença de entendimento, é para poder as pessoas ter conhecimento cada vez mais. Mas assim, sem o conhecimento, Jesus fala que a pessoa não entende, não tem consciência. E essa pessoa tem que ter consciência, né, da vida na divina vontade. E demora para ela ter consciência. Ela tem que ver que Jesus está dentro dela e que os atos dela são o próprio Jesus dentro dela. Está continuando, ela tem que ter a consciência de que ela está representando Jesus na Terra. Então, o Filho da Divina Vontade, num grau maior, é aquele que tem o conhecimento, o entendimento e a consciência. Então, precisa estudar para poder o reino da Divina Vontade vir. Aí que precisa, né, que essa alma entenda. Porque não adianta nada ter um monte de alma na Terra, santas vivendo na Terra, né, mas que elas não falam, que elas não fazem atos claros, demonstrando que elas sabem que elas são Jesus na Terra, de que elas são
Entendeu, gente? É bem interessante entender isso. O reino da divina vontade, ele precisa acontecer pelo conhecimento, porque nós temos um dom da palavra criativa. E essa palavra criativa, quando você fala, eu vou conseguir algo, vou fazer algo em nome de Jesus, né? Eu vou, a minha oração, ela tem que ter conhecimento da oração, do poder da oração dela. O que ela quer, Deus quer também. Então ela ouve uma notícia, né, de pecado que está acontecendo no mundo. Ela tem que ter consciência de que ela tem um poder muito grande. E ela não sabe disso porque não tem formação na nossa igreja para poder formar isso, né? Precisa de uma formação maior. Então, Jesus mandou o livro do céu para ter essa formação maior, através da Luísa Picarreta, para a pessoa entender como orar na divina vontade. E aí ela vai orar na divina vontade, e naquele momento que ela está orando, acontece assim, meu marido chegou em mim, por exemplo, esses dias. Falou assim, meu pai tá lá no médico, e ele tem que fazer uma cirurgia no olho. Já faz 3 horas que ele tá lá. Eu levei ele e a minha cunhada ficou com ele lá. E eu levei ele e ele tá... o olho dele não tá... Como que é o nome? Quando o olho não... esqueci o nome. Sabe quando pinga o colírio para poder dilatar? Isso. Aí o olho dele não dilatava de jeito nenhum. E o médico não conseguia liberar ele para fazer a cirurgia enquanto não dilatava o olho dele. Aí na hora que o meu esposo falou, eu falei, Senhor, vai lá agora. Dilata o olho do meu sogro agora, em nome de Jesus. Falei assim, fiz um sinal da cruz na testa do meu esposo, falando, você vai lá buscar seu pai. Pode ficar tranquilo, seu pai já tá, vai dar tudo certo. Sim, perfeito. Eu tenho consciência da minha oração. Quando chegou lá, o pai já estava esperando ele para ir embora. Eu já tinha feito a cirurgia. Então, no exato momento em que eu falei, Senhor, vai lá. Por favor, resolve o problema. Resolveu. E meu marido acreditou na hora, né? Falou amém, fiat. Se o seu marido falar amém, fiat, a palavra acontece. Exatamente o que você falar em nome de Jesus acontece. Porque você está em união com a vontade de Deus. Então, precisa... O justo, o santo, precisa entender isso. E não tem esse entendimento na igreja. Então, por isso que a gente traz o livro do céu para poder as pessoas estudarem. Pede para as pessoas estudarem o livro do céu para poder aprender isso. E estamos aqui ensinando através dos outros livros de místicas também. Por isso que é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Tá bom? Vi naquele instante, como vos disse, todos os pastores que deviam ter a vigilância sobre o meu rebanho. Vi os bons, os maus. Vi, esposa caríssima, todos os mercenários, que não sendo pastores, mas lobos rapaces, não guardariam, mas dispersariam e maltratariam a minha grelha. É o meu rebanho. Oh, que aflição sofria meu coração ao ver dispersas e maltratadas as ovelhas, que eu com tanta fadiga viera procurar e que mediante minha morte conduziria ao retiro. Então já falei aqui no início, né? Falei sobre isso, né? Que a pessoa pode sair da igreja por causa de uma má formação na igreja, por causa do padre ficar falando que não existe santo na igreja e ela não sabe mais o que fazer para poder... Ou a gente ignora o que o padre fala, que é horrível você ter que ignorar o que o padre está falando, ou você chora, né, por causa disso que o padre está falando e acredita no que o padre está falando, e aí você se sente cada vez mais culpado, cada vez mais mal. Ah, vai entender, que loucura, né, isso aí. Ofereci essa aflição e dor ao Pai, roguei-lhe que em virtude dessa pena, tão intensamente sofrida, se dignasse impedir a entrada de tais pessoas no redil. E que se alguma vez permitisse que entrassem em castigo das ovelhas que, dissolutas em demasia, se afastassem para longe do caminho reto em busca de pastos venenosos. Que a pessoa sai da igreja, vai para outro lugar e aí já era, né? Vai para uma igreja universal. O maior pasto venenoso é uma igreja universal e outras igrejas. Ao menos fosse de seu agrado dar força às ovelhas de sofrerem tal castigo em paga dos seus erros. Então ele pega e faz esse momento das ovelhas sofrerem tal castigo para pagar os seus erros quando elas vão lá para uma igreja universal da vida. E ao pastor a luz e graça de se emendar. Então Jesus pede, né, para que possa acontecer essa conversão. E se este não usasse a graça, livrasse o rebanho, né? Se o pai não usasse a graça, que livrasse o rebanho de tal lobo, desse pastor, né?
do modo que contribuísse para a sua maior glória e a salvação do rebanho. Pedi-lhe ainda concedesse sempre nova graça e nova luz aos pastores que, bons e verdadeiros, governassem o rebanho, me imitassem e seguissem, conforme concedeu aos pastores que foram na gruta. Ao entrarem e demorarem ali nela, ficassem repletos de nova graça e dons celestes. Pé de leite. Após a partida dos primeiros pastores da gruta para retornarem à guarda dos seus rebanhos, fiquei no presépio com minha mãe José, seu esposo. Comecei a sentir a necessidade de tomar o alimento que, como o homem, precisava para crescer. Sentia a esposa caríssima essa necessidade e sofria por isso. Minha querida mãe não ousava, por humildade, oferecer-me o leite e esperava sempre uma ordem referente ao tempo em que eu queria ser alimentado. Então, isso eu já falei, que a Nossa Senhora sempre, ela só dava o mamar para ele se ele falava que sim. Além do frio, por causa da rígida estação, quis sofrer também isto, depois do meu nascimento, isto é, a fome, e estando pronto o alimento, privei-me dele por algum tempo, fazendo jejum, para sentir essa necessidade. Um bebê ele já fazia jejum por nós. Ofereci este sofrimento ao meu pai e rogava que, em virtude desse sofrimento do jejum, do frio, desse muita graça para quem se abstecesse do alimento jejuando por amor de mim e para imitar-me. Então, se você jejua por amor de Jesus e imita Jesus, então que desse muita graça para você. Especialmente as almas inocentes, as quais desde os mais tenros anos se encaminham para a virtude. Então, as almas inocentes que querem ser santas, crianças já que querem ser santas, a fim de poderem praticar a imitação de mim com grande proveito, tão santo exercício, necessário à aquisição de outras virtudes. Então, ensina o seu filho pequenininho já a jejuar. Pode ensinar. Os pastorinhos de Fátima jejuavam muito. Então, ensina o seu filho a jejuar. Não é pecado, não. Se a igreja fala que criança não precisa jejuar por causa de coisinha de saúde, por causa de besteira. Besteira. Ensina o seu filho a fazer penitência e jejuar. Fala para ele, não, hoje você não vai comer essa fruta que é tão gostosa. Hoje você não vai comer sobremesa porque você vai fazer jejum. É assim, penitência. É assim. Já ensina o seu filho, tá? É muito importante fazer isso por amor a Jesus. Estando, pois, assim, faminto e necessidade de alimento, falei ao coração de minha dileta mãe, a fim de que me desse o leite, fazendo sentir também a ela a necessidade de tomar algum alimento. Então, eu estou falando da virtude, para poder a criança receber graça. Não quer que o seu filho seja uma criança cheia da graça? Então, é para isso, tá? Jesus falou que vai dar muita graça para quem se abstiver de alimento. Isso inclui a criança, tenro anos, desde os mais tenros anos, criança, tá? Estando, pois, assim faminta e necessidade de alimento, falei ao coração de minha dileta mãe, a fim de que me desse o seu leite, fazendo sentir também a ela a necessidade de tomar o alimento. Então, quando ela também sentisse fome, dele ainda compreender como sempre que tivesse necessidade de alimento, ela também teria fome, porque ela quase não comia. Então ele tinha que fazer isso porque ela era muito, muito dedicada mesmo, e ela não comia enquanto ele não comesse. Ela tinha essa coisa de sofrer com ele mesmo, essa necessidade. Então ele orientou ela para que ela comesse na hora que ele tivesse fome. Do outro modo, seu coração teria sofrido demais, visto que seu amor materno não comportava ver-me tanto nessa tenridade sofrer. Sua dor teria sido grande demais ao ver-me sofrer e tendo pronto o alívio não poder me dar. Muitas vezes, no entanto, fiz ela experimentar esse sofrimento. Às vezes eu sentia necessidade e recusava o leite para sofrer a pena e fazia com que ela me fizesse companhia no meu sofrimento, a fim de ser em tudo a minha perfeita imitadora. Eu não tenho muito o que falar, porque ela é mesmo, E tomo leite. Ao entender minha querida mãe, minha necessidade de ser alimentado com toda solicitude e amor, apertou-me no seu peito e, sentindo o seio repleto de leite miraculoso, deu-me este alimento. Que gosto eu senti, como eu senti, Como a Luísa fala, vocês nem imaginam como foi, Ao tomar esse alimento, esse leite virginal da minha mãe, minha dileta mãe soube o bem e ao mesmo tempo ficou cheia de consolação e de alegria de suavíssima saciedade. Fiz-lhe provar a mesma consolação que eu experimentava ao alimentar-me com o leite dela. Olha que lindo, ela sentiu o mesmo prazer que ele sentia ao alimentar-se do leite dela. Mas esta consolação foi cheia de amargura também, tanto para mim como para minha dileta mãe, porque refletindo no momento que eu bebia, que me daria o povo hebreu para extinguir minha grande sede na hora de expirar, que na hora de expirar, na hora dele morrer,
eles iam dar véu e vinagre, né? Fel e vinagre para Jesus. Então ele lembrava do que o povo ia fazer no momento em que ele estava na cruz. Enchi-me de grande amargura e aflição por sua ingratidão e crueldade comigo. Essa aflição penetrou no coração também da minha mãe, e também ela ficou magoada. Quão diferente, dizia-lhe, ó querida mãe, será esta a última bebida que eu receberei na cruz, desta que de vós recebo pela primeira vez. Então, eu estou recebendo, é tão diferente desta que eu, né, mãe? Quão diferente, mãe, vai ser a última bebida que eu vou tomar na cruz antes de eu morrer. Tão diferente desta que eu estou recebendo pela primeira vez, mãe. Olha que coisa, né? E ela ficava aflita. Minha mãe aflita sentia penetrar estas palavras no seu coração e experimentava indizível pena. Ofereci o gosto e a consolação ao meu Pai eterno e simultaneamente também o sofrimento e a pena e a amargura. Pedi que se dignasse fazer as almas justas experimentarem a doçura e a suavidade em seu espírito, em virtude da pena que sentissem se dignasse dar as mesmas virtudes e graças para poderem sofrer também a amargura e o desgosto. Então, ele também pede para que as almas sofram amargura e desgosto, os quais muitas vezes costumam preceder tal estado e experimentarem tão doce doçura, né? Então, que as almas aceitassem a graça de sofrer amargura e desgosto, às vezes antes, depois comer. Na hora que comer, sentir o alívio do alimento, né? Pelo que eu entendi é isso. Pedi-lhe ainda recebesse a amargura e o desgosto que sentia em desconto da amargura que, por seu lado, lhe fazem sofrer as almas, que ele chama a tal estado, e que por culpa e negligência não se aproximam, nem correspondem aos seus convites e à sua graça. Quando a pessoa é ingrata, né, gente? Ela recebe de Deus a água, o alimento, recebe de Deus o pão de cada dia, recebe de Deus tanta coisa de Deus e ela não admite, né? Não admite que ela recebe, não reconhece. Isso é constante no mundo, vocês sabem como que é isso. E por culpa e negligência não se aproximam nem correspondem aos convites da graça de Deus. Sua negligência é tão grande e desgosta tanto ao meu Pai que, se fosse capaz de experimentar amar sofrer a pena, as suas seriam muito grandes. Então, se a pessoa fosse capaz de sofrer a pena que o Pai sofre pela negligência, seria muito grande. Seria muito grande. Então, se você imaginar Deus sofrendo por todas as vezes que você não agradeceu, não reconheceu. Então, isso ele seria muito grande se você sentisse o mesmo grau, né, do sofrimento de Deus, né? Entendeu? É isso que eu entendi. Ação de graças. Após receber pela primeira vez o alimento do leite puríssimo de minha mãe, rendi graças ao meu Pai pelo sustento que lhe aprove dar-me de modo ao admirável e prodigioso saber leite puríssimo de uma virgem minha mãe. Agradeci-lhe também da parte de todas as criaturas as quais neste mesmo momento eram alimentadas, especialmente pelas ingratas que, depois de terem recebido o alimento dispensado pela providência divina, não se lembram de agradecer devidamente. Então ele agradeceu em nome daqueles que não agradecem, porque ele prepara a cama para nós. Ele prepara para nós a cama. Então ele faz tudo o que a gente não faz, o que a gente nunca iria fazer. É muito legal isso de Deus, né, de Jesus. Sabendo que tal ingratidão desgostaria muito ao meu Pai, então eu agradeci duplamente, pedindo também que desse por satisfeito em lugar de cada uma das almas que recebem da sua providência qualquer coisa e não agradecem. E em virtude do meu agradecimento, porque douto, por que Jesus ele fala assim? Porque eu conheço meu Pai, porque eu sei o que meu Pai sofre. Então eu faço em nome das pessoas que não sabem. Então, por isso que a oração do anjo de Portugal é essa. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, vos peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Essa é a maior oração dos filhos da divina vontade que foi aberto nesse momento da aparição de Fátima, né? Que foi dado pra gente nessa aparição de Fátima. Foi o momento em que abriu o reino da divina vontade, foi a aparição de Fátima, vamos dizer assim, quando ensinou essa oração pra gente. Entendeu? Vocês veem que tá tudo assim, batendo, tá tudo, né? Que a história da igreja toda tá batendo com o conteúdo da divina vontade. Não é só o livro da Luísa que fala da divina vontade. A divina vontade está em todas as místicas, videntes, todos, gente, todos. A divina vontade só é falada, é o que é mais falado por Nossa Senhora.
Então, se a gente falar, ai, não posso falar do livro do céu, pode falar de outro livro que vai falar da divina vontade do mesmo jeito. Então, não é só a Luísa Picarreta que fala da divina vontade. A Luísa, ela tem um entendimento mais pleno, porque Deus deu para ela o evangelho do reino, da divina vontade. Mas só que não tem só para Luísa. Jesus, ele é esperto, ele cercou a igreja todinha com a história, com essa realidade, porque é o que ele trouxe pra gente, é todo o trabalho dele. O reino da divina vontade é o trabalho todo de Jesus. Por isso que eu posso meditar qualquer livro que fala de Jesus, de Maria, que eu consigo trazer a divina vontade para esse livro. Eu entendi isso, por isso que eu consigo evangelizar a divina vontade com qualquer material que eu encontrar. Qualquer material. Porque eu já entendi. O livro do céu é para você entender. Depois que você entende, você consegue viver a divina vontade com qualquer material, até com a Bíblia. Entendeu? Meu Pai deu-se por satisfeito, por ser meu agradecimento de tão grande mérito, que satisfazia por todas as criaturas e ainda excedia muito. Agradeci-lhe ainda em nome de todas as criaturas que, sendo da minha idade, pequenininhos, recém-nascidos, não podiam render graças por estarem efetivamente privados do uso da razão. Então ele fez isso em nome dos bebezinhos que não tinham o uso da razão. Recebem o alimento sem dar as devidas graças, né? O bebezinho não vai dar. Embora excusáveis e dispensadas disso por sua incapacidade, o pai, é justo. Não obstante, meu pai foi muito glorificado e recebeu a ação de graças dessas crianças, porque eu fiz com tanto amor, com todo amor e gratidão da minha parte em nome delas. Deveis saber, esposa caríssima, que eu, cada vez que a minha querida mãe me aleitava, fazia esses atos de agradecimento por todos os meus irmãos, sem excluir nenhum. Quanto o meu pai agradou tal ação de graças da minha mãe e meu, podeis deduzi-lo das promessas que me fez, isto é, dar-se por satisfeito em relação a todos, mesmo aqueles mais terríveis e ingratos, prometendo-me jamais deixar pela divina providência de subministrar a todos o alimento necessário. Todos, gente, maus ou bons. Deus, ele dá o alimento. Maus ou bons, podem ser a pessoa mais má do mundo, Deus dá o alimento para ela, por causa de Jesus. Você vê como Jesus é perfeito. Como o trabalho de Jesus é lindo. Meu Deus. Ao sustento, embora fossem pecadores ingratos, efetivamente vedes como sua providência paterna o está realizando, sem excetuar os mais indignos e criminosos pecadores que se acham no mundo, seus maiores inimigos, demonstrando-se neste particular para com todos um pai amorosíssimo. Então Deus é pai até dos satanistas, até daqueles que são filhos do demônio e fazem mal por vontade mesmo. Entendei, esposa caríssima, que fiz esses atos de agradecimento não apenas após tomar o alimento, mas também tudo mais, como antes e depois do repouso. Ordem do dia. De manhã, antes de despontar o dia, minha humanidade, após algum repouso, tributava as devidas graças ao Pai, agradecia-lhe ainda em nome de todos os meus irmãos por ter se dignado conservá-los à noite, durante a noite, e livrá-los durante a noite de todo mal. Vocês imaginam que durante a noite você consegue dormir? Por que você consegue dormir durante a noite? Você já agradeceu? É culpa de Jesus. É por causa de Jesus que você dorme toda noite e que ninguém te incomoda durante o seu sono, que você consegue dormir bem. Se você é uma pessoa que dorme bem e ninguém te incomoda no seu sono, é graça de Deus. Ai, Aline, mas eu não durmo bem, todo dia eu... Aí é culpa. E aí a culpa é a vontade humana. A culpa faz você não dormir bem. Então você tem que se confessar. Fazer um momento de encontro com Jesus para se confessar e ver o que está acontecendo aí dentro. Fazendo todos chegarem amanhã sãos e salvos de todo mal. Depois de lhe ter dado graças por todos em geral, agradecia-lhe em particular por aqueles ingratos. É culpa ou desespero, Jesus acabou de falar para mim. Culpa ou desespero. Tá? Depois de lhe ter dado graças por todos em geral, agradecia-lhe em particular por aqueles ingratos que, após receberem dele o benefício da sua conservação, não se recordam de tributar-lhe as devidas graças, nem sequer elevam a mente ao céu como um bom pensamento e um ato de gratidão. Depois agradecia-lhe por parte das almas justas que se conservavam no estado da graça. Mesmo depois de dormir e tal, elas voltavam no dia seguinte, continuando ao estado da graça. Ainda pedia-lhe perdão em lugar das almas culpadas que o haviam ofendido, oferecendo-me eu mesmo a morte e paixão, a fim de ser a divina, ser a divina... ser a divina, ser a salvação, de todas as culpas. Então, não sei. Oferecendo-me eu mesmo a morte e paixão, a fim de ser salva, ser justificada as culpas, É isso que
Tá errado aqui, mas tudo bem. Sentia dor por justiça aplacada, a receber satisfação, isto. Eu sentia dor pela justiça aplacada e recebia satisfação, o pai recebia satisfação e chorava amargamente. Tá com algum problema a tradução aqui, tá? Mas eu pedia perdão em nome de todas as almas culpadas, oferecendo-me eu mesmo para morrer por elas, é isso. Oferecia a minha dor, se dignasse preservar ao meu pai a essas, né? Oferecia a minha dor para que o meu pai fosse aplacado, para que meu pai, né, não tivesse sofrimento, satisfazendo o meu pai. Depois rogava-lhe a todos de qualquer mal durante o dia, sobretudo o de ofendê-lo. Então Jesus só pensa no pai dele. Vocês já repararam que Jesus só pensa no pai dele? Pensa na gente, mas ao mesmo tempo no pai? É muito legal isso, eu acho muito interessante. Pedi-lhe que lhe ainda, em geral, e depois em particular pelas almas negligentes, se levantam do repouso e vão para suas ocupações e nem sequer fazem ao meu pai uma súplica que se digne conservá-las vivas e livrá-las de todo mal naquele dia. É verdade, a gente não faz uma oração, né, pedindo para que Deus conserve a gente e livre da gente do mal. E nem de agradecimento, nada, nem pedido nem agradecimento. Meu pai punha muita complacência, né, muito o seu agrado nesses atos e recebia-os com amor incomparável, mostrando-se sempre pronto a fazer o que eu pedisse. Pois ele não podia negar-me coisa alguma, pelo amor que me dedicava e pela complacência que em mim encontrava. Olha, do agrado que ele encontrava em Jesus. Fazia o mesmo à noite antes de repousar. Pedia ao meu pai se dignasse livrar a todos de qualquer mal naquela noite e sobretudo do pecado. Meu Deus, que Jesus incrível, meu pai. Agradecia-lhe por se ter dignado a preservar a todos de qualquer mal durante o dia. Meu Deus, que lindo! Em particular pelos ingratos que não o fazem, tencionando suprir pela falta de todos. Pedia-lhe perdão por todas as ofensas recebidas naquele dia, via todas, uma por uma, sentia intensa pena e ansiava por derramar logo o meu sangue, para satisfazer a justiça divina. Uma vez que não podia derramar o sangue, derramava lágrimas que tinham muito valor e eram muito agradáveis ao meu pai. Ó esposa caríssima, quanto me doía ver as contínuas ofensas desenfreadas feitas a meu pai, sentia depois grande mágoa quando o dia ia começar, pensando que naquele dia o pai seria ofendido por tais criaturas. O mesmo sucedia ao começar a noite, vendo o homem se servir das trevas destinadas ao descanso para ofender ao pai com mais liberdade. Rogava-lhe que naquela noite se dignasse impedir de todos os modos aqueles que pretendiam ofendê-lo, a fim de que não fizessem, ao menos por impotência, visto que não queriam fazê-lo voluntariamente. Depois à meia-noite, louvava, bendizia e agradecia por parte de todos, como nesta hora bem poucos o louvam, né, meia-noite, porque a maioria está repousando ou até ofendendo-o. Eu supria por todos através deste louvor. Rogava-lhe instantemente aplacar-se em relação a eles e pelas maiores ofensas. Dava-lhe satisfação em lugar de cada um, afligindo-me com maior ou menor intensidade, segundo a gravidade da culpa cometida. Deste modo, continuei a agir durante todo o tempo da minha vida, em cada hora, em cada momento, agindo e merecendo por meus irmãos e vendo sua ingratidão para comigo, que tanto bem obtinha para eles, sentia dor cada vez mais aguda. Então, quando Jesus ele fala essas coisas, dá a impressão de que a gente tem que fazer tudo o que ele está mandando, né? Tudo o que ele faz, dá a impressão que a gente tem que fazer tudo igualzinho a ele. Então, Jesus ele fala para mim assim: filha, fazer igual eu é impossível. Você não vai ter capacidade de fazer as coisas igualzinho eu fiz. Rezar o tempo todo como eu rezei em todos os minutos. Mas tenta. Ele falou para tentar. Ele falou, tenta. Mas o principal que eu preciso de você é que você aprenda e ensine. Ele falou assim, o principal que eu quero de você, Aline, é que você aprenda, entenda o que eu fiz. É o principal. Entenda e ensine. Se você cuidar de você entender e amar isso que eu fiz, me admirar, reconhecer que eu fiz tudo isso por você e falar obrigado, né? Nem que seja uma vez por semana. Ele falou, não precisa ser toda hora, porque eu sei que vocês têm a vida de vocês, os pensamentos precisam estar focados no que vocês estão fazendo. Mas pelo menos no final de semana, no dia de descanso que é para mim, você vai e agradece por tudo. E não precisa falar agradecer, agradeço por isso, agradeço por aquilo, agradeço por isso. Não precisa. Você fala, agradeço por tudo e lembra na sua mente tudo o que eu faço por você, o máximo que você conseguir na sua capacidade, porque você é pequeno, né? E não queira ser igual eu, porque eu sou Deus, só eu posso fazer tudo isso, só eu poderia fazer, ninguém poderia fazer isso por você,
fazer isso em nome de vocês. Só eu poderia fazer, né? Aí ele fala assim, nem minha mãe tem capacidade de fazer tudo isso, né? Ele falou, porque a gente é muito pequeno, e ele é grande. Então ele fala assim, então não se sinta culpados por causa do que eu estou dizendo. Vocês se sintam agradecidos. Ele fala, não é para sentir culpa, é para sentir gratidão. Ele fala, por favor, gente, o livro da vida íntima não é para sentir culpa, é para sentir gratidão. E assim, e aquilo que você fizer em direção a Jesus, de louvar, agradecer, bendizer, reparar, essas coisas, tudo que você faz, uma vez por dia que você faz já está muito bom, tá? E se não deu tempo de fazer porque você estava cuidando, no meu caso, como eu cuido de ajudar os outros a entender isso, então se eu estou ajudando os outros a fazer, a aprender isso, ou entender, ou reconhecer, isso já é louvor, isso já é reparação. Então Jesus ele fala, se você se dedica como eu me dedico, né, você não precisa ficar preocupado de, nossa, eu tenho que fazer penitência, igual Jesus fazia. Ah, eu tenho que fazer tal coisa, igual Jesus fazia. Ah, eu tenho que orar o dia inteiro, igual Jesus fazia. Tenho que agradecer o Pai à noite, de manhã, de tarde. Tenho que lembrar de todos os meus irmãos, tenho que repetir tudo que Jesus fez. Não é assim, tá? Não é assim. A vida na divina vontade não é assim. A vida na divina vontade é curtir. Entendeu? É curtir. Curtir tudo isso que Deus fez. Nossa, eu posso dormir sossegado, porque Jesus rezou por mim. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor rezou por mim. Agora eu posso dormir sossegada. Muito obrigado, Jesus. É assim. É curtir. O melhor jeito de você deixar Jesus feliz é você falar assim, nossa, eu tô podendo estar aqui na minha cama, debaixo do cobertor, por causa que Jesus rezou por mim. E aí, por causa das orações dele, eu posso dormir. Então, eu vou dormir gostoso. Em nome de Jesus. Eu vou ofertar o meu sono para poder dar para Jesus a felicidade de que ele sabe que eu estou curtindo e reconhecendo aquilo que ele fez. Em nome dele. Vou fazer com Jesus. Em nome dele. Como se ele estivesse dormindo comigo aqui agora. Agora eu posso dormir em paz. Ele está dormindo em paz dentro de mim. Nossa. Fala sério. Não tem coisa melhor. Ele é pai. Jesus é pai. Jesus ele é pai. Ele vê a gente como filhos. Ele é nosso pai. A gente fala, não, ele é nosso irmão. Não, ele é pai. Ele é Deus. Então, ele fala, o que o pai fica feliz? É quando o filho está dormindo lá no bercinho e ele não precisa fazer nada. Ele não precisa fazer nada. Ele só tem que dormir. Agora, imagina, o pai deve ficar aflito que o filho tá chorando. E ele fez tudo para que o filho... Não é isso que acontece? Ai, meu Deus, por que ele tá chorando? Eu fiz tudo para ele ficar bem. Fiz tudo. Trabalhei o dia inteiro, fiz de tudo para poder ele ficar bem. E ele tá chorando. O que tá acontecendo? Então o pai fica aflito tentando resolver o problema do filho, né? Porque, nossa, ele fica até bravo às vezes. Ai, por que esse menino tá chorando? Meu Deus, né? Quantos pais que ficam bravos com a esposa. Por que esse menino tá chorando? Faz ele acalmar. Nossa senhora, eu já trabalhei o dia inteiro, eu tô cansado, né? Mas, por quê? O pai, ele quer que o filho fique bem, ele não quer que o filho fique chorando. Às vezes isso você acha que é mal do pai fazer isso, mas é lógico, uma coisa lógica, né? Então é isso, gente. Desculpa, eu sou muito exagerada. Então já tô aqui 1h38 falando sobre isso. É porque eu sou muito amante de Jesus mesmo, né? Quero muito ajudar as pessoas, né? Esse é o meu jeito de reparar Jesus. Então, agradeço de coração você que tem paciência e ouvir tudo isso e aprender com a gente aqui. Deus abençoe e fica com Deus. Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, Fiat.